Luiz Carlos, Maurício, Daniel, Alexandre, Anderson, João Paulo, Guilherme e a galera da brigada, Jonathan, Maxwell, que não aparece muito, Luiz Cláudio, Leonardo, Jean e Felipe. O objetivo desse vídeo aqui é dar um apoio para a gente poder trabalhar alguns pontos dos exercícios 1, 2, 3 que não ficaram muito completos. Então, a partir disso, a gente completa ele por aqui. Nesse caso, então, a gente pode, em vez de ficar falando, desenhar. Uma coisa que ficou claro, mas o pessoal às vezes escreve de forma diferente, é sobre o choque. Resumindo, o choque é quando você tem passagem de corrente elétrica no corpo humano, ou no corpo de bicho também. Então, você tem dois pontos. Se eu colocar um embaixo e um em cima, você vai lembrar que isso se parece muito com a história da nuvem, com a história do raio. Então, o choque é a passagem de corrente elétrica. A passagem de corrente elétrica ela aparece quando existem elétrons ou cargas elétricas saindo de um lugar para o outro, saindo de um lugar para o outro. O exemplo mais simples é muita carga elétrica acumulada nas nossas nuvens tendem a buscar um lugar onde possam ser descarregadas, onde possam ser eliminadas, digamos assim, e equilibrar o que está com muito com o que está com pouco. Nesse caso, a corrente elétrica é a passagem das cargas elétricas de onde tem muito potencial, para onde tem pouco potencial. Se isso for verdade, essa corrente que passa do céu para o chão, rompendo uma barreira bem grande, que é a barreira que existe no ar. Se isso for verdade, você vai ter aqui uma resistência muito grande para essas cargas elétricas, mas mesmo assim, a diferença de potencial é tão grande que ela vence essa resistência. É claro que estamos falando de uma corrente elétrica muito alta, mas vamos voltar atrás aqui e vamos falar dos pontos que nós temos de diferença entre si, diferença de potencial. Toda vez que um lugar tiver um potencial diferente do outro, é possível que, se for permitido um contato, as coisas aconteçam na forma de descarga. E essa descarga aí vem como de quem tem muito para quem tem pouco. Imagine então duas partes metálicas, duas partes da instalação, duas partes da instalação elétrica que tenham potenciais diferentes. Daí, ainda que nós tenhamos um isolamento bom, que é dado pelo ar, quando esse isolamento é substituído por uma criatura, e essa criatura faz o contato de uma parte com a outra, aí a corrente elétrica se estabelece por essa criatura. Então, choque é a passagem da corrente elétrica de um ponto que tem muito para um ponto que tem pouco. E quais são os limites para o corpo humano? Foi uma pergunta que foi respondida e você não tem uma resposta certa, mas você tem um entendimento do problema. O entendimento do problema é ver que estudos mostram que, usar o lápis, usar esse aqui. Estudos mostram que até esse nível aqui,
você não tem prejuízo do funcionamento do corpo humano. Você tem formigamento, que é a sensação que a corrente elétrica causa quando passa por parte do corpo. Se passa só no braço, formigamento no braço. Se passa de um braço para o outro, formigamento nos dois braços. Ou até pequenas contrações musculares que você não controla, mas não traz um efeito perigoso como uma corrente de 30 mA, que é uma corrente bem pequena que passa pelo coração. Porque os músculos se contraem, mas o coração ele tem uma função que, se ele for perturbado, traz risco à vida da criatura. E é claro, 500 mA aqui, que é o exemplo que foi dado, é tão forte que chega a parar. Se para o músculo do coração, então é com certeza um problema para a saúde, um problema para a vida do trabalhador. Então, como resposta, a gente pode dizer que é menos que 30. E como os dispositivos que a gente usa para proteção de choque é de 25, poderíamos dizer que é 25 mA o nível capaz de manter uma pessoa atrapalhada, mas ainda sem risco de vida. Dependendo dos contatos, voltamos a falar de diferenças de potencial entre um pé e outro, entre a cabeça e o pé direito, entre as mãos e não entre os pés. Observa que a corrente elétrica causa mais danos se passar na região do músculo que não pode parar. Nosso caso aqui é para chamar a atenção disso. Passando rapidinho, o branco aqui é o dispositivo que permite a proteção contra o choque. Ele desliga se houver uma fuga de corrente. A fuga de corrente pode ser pelo fio velho ou pela criatura que toma banho. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que possa chamar a atenção. Outra coisa importante, quais são as formas de tomar choque? É pelo contato direto, quando você põe a mão onde não deve, quando o trabalhador acessa involuntariamente alguma coisa que está energizada. Para isso ele é treinado, para distinguir o que não é para botar a mão, e pelo contato indireto, quando ele bota a mão no lugar que deve botar a mão ou encostar, mas que está energizado por um condutor estranho. Ou seja, fios desencapados, barramentos mal isolados, equipamentos eletrodomésticos que não estão em boa condição de funcionamento, acabam dando para a carcaça descargas elétricas. Então, o contato direto, ele prevê que o cara colocou a mão em partes energizadas, e no contato indireto ele colocou a mão onde não era para estar energizado e acontece de sem querer estar. Por isso, mais uma vez, o empregado fica ligado, entendendo os perigos que podem existir, contatos indiretos que ele deve se precaver, e alerta para nunca ter um contato direto, porque ele sabe o que ele está fazendo. E quanto ao empregador? Contato direto bloqueia acesso a contato direto com barreira, plástico, vidro, o que for. E para o contato indireto, o empregador se preocupa em fazer com que todas as partes metálicas, sem querer ou não deixem potenciais acumular para, inadvertidamente, energizar o trabalhador. Outro ponto que a gente pode falar é como o raio dá choque. As respostas foram muito boas. Elas foram, digamos assim, objetivas. Mas acho que vale a pena deixar mais claro isso, porque os potenciais aparecem no solo. Isso é uma coisa importante que alguém falou. Então, solo... Cadê o solo? Solo, elemento que está no céu, altamente energizado, acumulado, energizado de cargas
elétricas e a descarga. Está aí a descarga. O que acontece no momento da descarga é que toda a energia que está acumulada em um ponto vai para outro ponto para equilibrar os dois pontos. Então a gente poderia dizer que aqui no chão o raio tende a se dissipar. Então ele vem daqui para cá, daqui para cá. Ele vai tentando se escoar. Ele tenta fazer isso da melhor forma que ele pode, mas o chão nem sempre ajuda. E como o nosso chão não é um chão perfeitamente condutor, vai aparecendo aqui no meio do caminho algumas zonas de potencial. O que é zona de potencial? É lugares que acumulam momentaneamente mais energia do que outra. Se isso é verdade, uma criatura, vamos fazer uma criatura aqui. Uma criatura, aqui até parece uma criatura afrodescendente. E como é vermelho e preto, parece uma criatura que torce pelo Flamengo. Observa que a criatura está com um pé num potencial, numa zona de cargas de um nível, e o outro pé numa zona de cargas de outro nível. Mais uma vez, é como se fosse uma nuvem, um chão. Vai aparecer aqui uma diferença de potencial, onde quem tem muito tenta dar para quem tem pouco. E aí voltamos àquela figura do menino, onde os dois pés, que não definem uma rota pelo coração, sentem a presença de uma corrente elétrica, que seria o choque. E aí, como o raio dá choque? É pelas diferenças da distribuição da descarga dele no chão que promove esse efeito que já se viu em campo de futebol, é muito comum, quer dizer, mais gravado, quando você tem um jogo. Ninguém fica gravando as pessoas andando na rua, mas o jogo é gravado e pelo número de jogos e pelo número de acidentes você vê que é possível, mas também não é toda hora. Eu vou pegar aqui o menino e vou colocar no lugar do nosso amigo torcedor do Flamengo, que é afrodescendente. E nós vamos ter o entendimento da corrente elétrica passando pelo menino. Agora imagina que esse mesmo menino, e aí nesse caso eu vou colocar um capacete nele, para dizer que ele é trabalhador. Em contato com uma estrutura metálica, ele estaria com um pé no potencial menor e a mão num equipamento que tem um potencial maior. Nesse caso, o raio dá choque e a passagem da corrente, que até então era meio que tranquila entre as pernas, passa agora pela região do coração. E na tabelinha, mão direita, pé esquerdo, mão esquerda, pé direito, dá uma facilidade maior de raio. Então o raio dá choque por conta disso aí. Para evitar todo esse problema, o que nós precisaríamos fazer? Garantir que o nosso chão estivesse, em verde e amarelo, totalmente equipotencializado. É um chão que qualquer um que sentasse, andasse, trabalhasse,
estaria garantido em termos de choque. O raio pode cair aonde quiser, diretamente aqui, ou aqui, e nós não teríamos esse nível de contribuição. Voltando mais uma vez, lembrando que ele tenta dispersar, aqui ele dispersa sim. E a partir daqui, ele vai para o chão. E isso não atrapalha o nosso dito trabalhador. Agora aqui, ele vai tentar escapar. E como nós já falamos, vai criar as tais zonas de potencial. Essa é a repeteco do que nós falamos em sala, mas com um pouco mais de fixação. Por fim, nós temos 3 tipos de aterramento. Nós falamos sobre isso. E vocês escreveram só um que não ficou legal, o aterramento funcional. Então vamos lá. O aterramento funcional, ele tem a função de fazer o sistema da Light funcionar bem. Ou seja, chão de todo mundo, fase A, fase B, fase C, neutro, tudo isso aqui vem da Light. E a Light lá no poste dela pega o neutro e a Terra. Vou botar em verde. E a Terra. Por que ela Terra? Porque o sistema dela de distribuição de energia diz que tem 127 volts fase neutro. Para garantir 127 volts fase neutro, a Light ou a ampla precisa garantir que o neutro, e aí vamos de novo, o neutro esteja com o valor 0. E para a Light garantir que o neutro tem valor 0, ela tem que, em relação à fase, ela tem que, periodicamente, no seu sistema, aterrar o seu neutro. Então, aqui, nós estamos com o transformador da Light. E aí, toda a distribuição de energia vai para a casa das pessoas, levando fase, levando neutro. É funcional e na sua casa você também precisa aterrar o seu neutro, porque a Light assim define, a regra de fornecimento assim define. Então é funcional porque para que a Light funcione bem, esse aterramento é funcional, é para a garantia do potencial 0 e 127 que chega na sua casa. Agora, na sua casa, o aterramento passa a ser de segurança, porque a fase vai para a sua casa, fase na cor vermelha, e o seu neutro, na cor azul, tem a função de alimentar os seus equipamentos, lâmpadas e tomadas. Mas, dentro da casa, nós precisamos de um fio, que é um aterramento de proteção funcional, de segurança. Funcional, segurança. Os equipamentos ficam ligados aqui
e a criatura fica ligada e segura por conta desse fio. Não tendo esse fio, os condutores de energia podem promover uma descarga para onde não tem potencial. Nesse caso, onde não tem potencial, chão. Se tiver o condutor de segurança, a criatura provavelmente não vai receber essa descarga. Quem vai receber essa descarga é o fio. E o fio leva de volta para o chão, protegendo a criatura. Então temos condutor, aterramento de segurança, e temos aterramento funcional. O aterramento temporário é quando alguém vai trabalhar e precisa que temporariamente os condutores vivos sejam desligados e que sejam protegidos contra uma descarga acidental. Descarga acidental porque alguma coisa pode acontecer e energizar os condutores. Nesse caso, o aterramento de segurança, e é temporário, é um aterramento de serviço. Condutor de proteção, aterramento de proteção, aterramento funcional e aterramento temporário ou de segurança para o trabalho. É o que a gente faz aqui. Quando a gente desliga a energia do circuito e faz com que todos os circuitos sejam jogados ao solo, com uma boa qualidade de aterramento. Assim, qualquer energia que vier de qualquer lugar, ou seja, da concessionária, ou que seja de volta por causa de um gerador, toda a energia vai ser descarregada para o solo, enquanto as pessoas que trabalham aqui não sofrerão isso. Que com isso a gente passa os elementos que foram comentados e serve para a gente dar uma relembrada, fixar e até mesmo completar as coisas que estão faltando. Um abraço, galera!